Eu acho que a pintura ela tem um poder humanizador nas pessoas. A arte tem um poder transformador. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 6 anos para 7 anos e nos finais de semana a gente morava em frente à praia e ia muita gente e alguns artistas fazer pintura. Pegar uma tomada lá dos pescadores, dos barcos, do horizonte, da linha do mar. Todo mundo armava os cavaletes na praia e tinha lá do outro lado os pescadores fazendo muitas vezes um arrastão ou pescando, ou as pessoas passando, ou senão eles pintavam somente o mar. E eu acompanhava eles também fazendo o meu trabalho. E eu tive uma experiência muito boa em Niterói, lá no vilarejo, porque eu acho que ali foi o começo de tudo, foi o começo de eu prestar mais atenção na natureza, prestar atenção nas coisas. Minha mãe era negra, neta de índio, e meu pai neto de português com italiano. Então aí você percebe que tem uma mistura muito grande. Então eu sou o resultado dessa miscigenação. Então eu tenho essas três culturas. Eu tenho a cultura negra, a cultura índia e a cultura branca. A minha pintura faz parte de um processo de resgate, talvez, dessas culturas, dessa miscigenação. Eu acho que meu trabalho, ele tem uma realidade, ele faz parte de uma situação, de um grupo de pessoas que habitam o Brasil, que vivem como os índios, como os negros ou como os cangaceiros. Mas a maneira como eu faço é totalmente diferente. Tem recortes de tecido, tem resina, tem um enquadramento diferente. Eu acho que talvez ele se enquadraria, vamos dizer, num expressionismo, que é uma maneira de eu me expressar, e seria um expressionismo realista. Eu gosto de botar o índio dentro de uma espacialidade, onde existe também alguns elementos que faz parte de sua ancestralidade, que são simbologias, que são arquétipos, que são signos, e que isso pode ser de alguma forma miscigenado. Na zona serialista de São Paulo, eu lá compro alguns sacos de condimento. É saco de cominho, saco de pimenta do reino. Bom, esses sacos vêm de Paquistão, o outro vem da Arábia Saudita, é baratíssimo, né? E é uma coisa interessante que ele tem uma gramatura muito legal. Eu corto o saco no meio, abro, eu dou uma limpada nele, fica pendurado aí. E depois eu faço uma sobreposição de tecido sobre tecido. Depois é resinado, tudo isso é resinado, eu preparo uma resina flexível. Os grandes artistas do século passado, eles eram verdadeiros alquimistas. Eles criavam as suas próprias cores. Na realidade, o que predomina nos meus trabalhos são as cores terras, né? As cores os ocres, as diferentes nuances das cores terra queimada, dos ocres. Até porque eu uso muitas vezes como base no meu trabalho um produto orgânico, né, que chama-se betume, que é um petróleo na sua consistência bruta, né? Mas enfim, eu uso aqui o laranja, eu uso o vermelho, eu uso algumas coisas das próprias pinturas do índio, que o índio usa muito urucum, que é um vermelho forte. Eu tenho essa coisa, eu tenho essa aqui também nos meus tubos de tinta, eu uso muito vermelho. Eu hospedei aqui um cacique chamado Cacique Vai Ouvir, e ele fez um convite. Olha, eu queria convidar para você assistir o Quarupi, que vai acontecer em agosto. Na realidade, para muitas tribos, né, a morte é motivo de festa. É motivo de festa, porque a morte não é o fim, finalmente. A morte não é o fim. Para os índios, a morte não é o fim. Então você continua um outro processo de vida numa outra dimensão.
Depois que termina o Quarupi, acontece um ritual chamado furação da orelha. Então, nesse ritual, tem 2 índios com uma flauta, um bambu gigantesco, acompanhado sempre de 2 índias, que é uma coisa fantástica. Aquele sol de 40 graus, eles passeando por toda a oca assim, eles entram em todas as ocas, né? Jogando aquela energia, daquela sonoridade. Depois ele sai outra vez, depois ele entra noutra oca. É uma coisa fascinante, é muito interessante. Eu estive na Bahia em 1990, e quando eu conheci lá o Pelourinho, eu conheci Salvador, eu senti uma influência muito forte e que poderia acrescentar coisas interessantes na minha obra, no meu trabalho. Eu fui conhecer os rituais religiosos, né, em Salvador, que lá tem cerca de 4.000 terreiros de candomblé espalhados por toda a cidade, né? E é uma vida fantástica, né? E eu comecei a fazer alguns retratos em função dos orixás, dos rituais. Eu pude perceber coisas interessantes, as cores dos orixás. E eu fui conhecer a África alguns anos atrás. Eu fiquei 50 dias hospedado na África. E eu conheci 3 países diferentes. E fiquei morando dentro de uma comunidade onde essas pessoas cultuavam os orixás, as entidades espirituais. E eu ouvia o tambor tocar de manhã cedo até a noite, varava a noite e até de madrugada. Então foi uma coisa muito forte, mexeu muito comigo. Em 1993, eu rumei para a Suíça. Então foi minha primeira exposição no exterior. Eu achei que para mim foi um termômetro muito interessante de que meu trabalho está num caminho interessante, ele está num caminho seguro, né? Tecnicamente ele está bom. Depois, no ano seguinte, eu estava sendo convidado para fazer uma exposição também, numa galeria no Canadá, em Toronto. Eu levei muitos trabalhos, o tema indígena. Depois, no ano seguinte, já em 95, eu retornei à Suíça outra vez para fazer uma exposição e acabei fazendo inúmeras exposições na Europa. Recentemente, eu tive expondo o meu projeto, que foi Brasil 500 anos, uma janela para o futuro, um trabalho em miniatura, na qual o tema do meu trabalho era o índio quântico. O índio quântico baseado na teoria da física quântica. Eu dividi o mesmo índio em 4, que seria força, espiritualidade, ancestralidade e essência. Você pode se achar dentro de uma pintura de um determinado artista. Você pode se encontrar, ou você pode entrar em debate com você mesmo. Eu acho que a arte tem essa função de transformar os seres humanos.